Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos à aula de hoje, mas antes de começar a aula, vamos a alguns avisos. Nossa aula é toda terça-feira, estou disponível para vocês no horário de 7h30 ao meio-dia. E uma coisa, as atividades, nem todos estão fazendo a entrega das atividades. A última aula foi uma aula muito simples, em que vocês só tinham que gravar um vídeo dizendo para mim como vocês tinham que economizavam energia na sua casa, fazer um texto, uma pesquisa. Ou seja, foi uma atividade extremamente calma, tranquila, e mesmo assim muitos de vocês não entregaram. Dividi em duas etapas, caso alguém tivesse problema para anexar o vídeo, me entregaria a parte escrita, ou conseguiria o vídeo, mas não conseguia a parte escrita. Ou seja, eu dei duas formas para vocês serem avaliados, e mesmo assim, muitos de vocês não entregaram as atividades. Vocês são avaliados constantemente. Se vocês não me entregam a atividade, vocês não são avaliados. Se vocês não são avaliados, vocês ficam sem nota. Uma hora a gente vai voltar para a sala de aula. E quando a gente voltar para a sala de aula, vocês vão ter que dar conta da matéria que está na plataforma e da matéria que vai ser dada em sala de aula. Então, se está ruim agora, vai ficar muito ruim quando voltar, se vocês não se organizarem. Sei que são muitas coisas, sei que são muitas atividades, mas vocês precisam adquirir responsabilidade. Vocês já estão no 8º ano. Então, cabe a vocês organizarem o horário de aula, cabe a vocês organizarem o estudo de vocês. Ninguém vai fazer isso por vocês. Ninguém pode aprender no lugar de vocês. Vocês precisam se organizar para entregar todas as atividades propostas. Vamos começar a aula do dia. Hoje a gente vai falar sobre algas e plantas sem sementes. As algas são organismos unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e viventes. Viventes em água doce, rios, lagos ou superfícies úmidas, ou em águas salgadas, mares e oceanos. Anteriormente, as algas eram incluídas no reino Plantae, porém, atualmente estão no reino Protista. São organismos autótrofos fotossintetizantes, ou seja, são produtores do seu próprio alimento através da fotossíntese. Por possuírem clorofila, pigmento verde envolvido no processo da fotossíntese, mas também podem ter outros pigmentos. São responsáveis pela sua variação de cor. A gente tem algas roxas, marrons, vermelhas, verdes, azuis. Ou seja, o que vai conferir a cor da alga vai ser o tipo de clorofila que ela tem na sua estrutura. Essa clorofila vai dizer qual será a cor desse pigmento. As algas podem apresentar uma grande variedade de aparências e tamanhos. Algumas espécies de algas são responsáveis por grande parte da fotossíntese executada em nosso planeta, disponibilizando o gás carbônico. O corpo das algas pluricelulares é formado por um talo que lembra as partes de uma planta, como o caule e as folhas. No entanto, não é constituído de um órgão ou tecido verdadeiro, como a maioria das plantas. As espécies marinhas e de água doce são maioria, mas também há espécies que desenvolvem-se em ambientes terrestres úmidos. Sejam elas uni- ou pluricelulares, as algas podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada, ela ocorre nas espécies unicelulares por divisão binária. Já nas algas pluricelulares, essa reprodução pode ocorrer por forma de esporulação ou fragmentação do talo. Na esporulação, cada esporo flagelado pode originar um indivíduo pluricelular. O que é um esporo flagelado? É quando esse esporo ele é lançado ao vento. Na fragmentação, um ou mais pedaços de algas se destacam, podendo originar novos indivíduos. Já na reprodução sexuada, é comum em algas pluricelulares com processos variados. Em certas espécies, os indivíduos adultos são formados por células haploides. Algumas dessas células formam gametas, que são lançados na água, que quando se unem originam um zigoto diploide. O zigoto ele se divide por meio de meiose e cada célula haploide se desenvolve até formar uma alga adulta.
sendo essa alga um organismo haploide. Já em outras espécies, a alga adulta é formada por células diploides, onde algumas de suas células sofrem meiose e originam gametas haploides, lançados no ambiente. E após a fecundação, o zigoto diploide se desenvolve em adultos diploides, ou seja, adultos com duas células. No gênero uva, o ciclo de vida é alternante, ou seja, o mesmo indivíduo ele vai apresentar em uma determinada fase da sua vida a fase haploide, que seria a fase com uma única célula. E depois, durante esse processo de amadurecimento, ele ainda iria apresentar a fase diploide, com duas células. Quanto à evolução das plantas, existe uma teoria entre os biólogos, tá? E essa teoria é uma teoria até bem engraçada, que ela diz que durante esse processo de evolução foi necessária essa adaptação das plantas. Então a gente tem várias teorias de evolução. Vocês vão estudar essas teorias quando vocês entrarem no ensino médio. Uma das teorias assim muito discutidas é a teoria do Lamarck. Lamarck dizia que tudo o que você utiliza mais, tudo que você se esforça mais no processo de utilização, vai se desenvolver mais. Então, um exemplo, nós temos árvores muito longas, por quê? Porque elas queriam pegar uma maior quantidade de luz. Então, por querer uma maior quantidade de luz, elas foram crescendo, 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 até não ter concorrente ao redor para pegar a maior quantidade de luz necessária para o seu processo de fotossíntese. E ao longo desse processo de desenvolvimento, cerca de 500 milhões de anos, que levou esse processo de desenvolvimento e evolução do grupo de algas verdes, né? Durante esse tempo, várias características se estabeleceram em relação à adaptação das plantas e ao ambiente terrestre. Ou seja, elas saíram do ambiente aquático e passaram a fazer parte também do ambiente terrestre. As plantas passaram então a ser divididas por grupos em decorrência dessa ausência ou presença de algumas das características. A gente passou a dividir em 4 grupos, que são as briófitas, que é o grupo de musgo, aquela coisinha verde que a gente encontra em ambiente muito úmido, que erroneamente a gente chama de lodo. A gente tem o grupo das pteridófitas. Quem são as pteridófitas? Pteridófitas são as samambaias e os seus diversas espécies. A gente tem o grupo das gimnospermas, que são os grupos dos pinheiros, tá? E por último, a gente tem o grupo das árvores frutíferas. Esse grupo é o grupo que a gente chama de as árvores que possuem sementes. E com as sementes fica mais fácil o seu processo de adaptação e desenvolvimento no ambiente, tá? Essas foram as explicações da aula de hoje. Eu quero que vocês realizem as atividades que estão aqui. Essas atividades terão que ser copiadas no caderno. Algumas questões será necessário vocês fazerem uma pesquisa para poder responder. Estou aqui para tirar dúvidas de vocês, alguma pergunta, alguma coisa no nosso horário de aula, novamente, de 7h30 a meio-dia. Fiquem bem.